Olá galera, tudo bom? Aqui quem fala é o Caio, mas vocês podem me chamar de Pichu. E sejam muito bem-vindos ao meu novo canal. Esse canal aqui, ainda sem nome, talvez vocês já saibam quando estejam vendo esse vídeo nesse momento, mas é um canal que vai se tratar principalmente sobre card games, aonde o foco desses card games vai ser o jogo de cartas do One Piece, o One Piece TCG. E eu forcei a palavra TCG para já a gente começar abrindo os trabalhos. Não são qualquer jogo de carta. Jogo de carta tem vários. Tem Uno, tem truco, tem canastra. A gente veio falar de TCG. Do inglês, Trading Card Game. Card Game, jogo de carta. Trading, vender, trocar. É desse tipo de jogo. O jogo de cartas, onde você pode trocar as cartinhas com os amiguinhos. Eu posso trocar as cartinhas com os amiguinhos. Muito bom. É aquele tipo de jogo, se você já ouviu falar de Yu-Gi-Oh!, por exemplo, se você já ouviu falar de Magic, Pokémon, aquele jogo onde os pedrinhos adoram ficar comprando os pacotinhos lá na banca de jornal ou então nas lojinhas nerds por aí. É aquele tipo de jogo que você pode comprar pacotinhos onde vem cartas aleatórias e com essas cartas aleatórias você monta baralhos para jogar com seus amigos. Geralmente são cartas que têm uma imagem, um texto, um poderzinho, depende do card game. Vamos falar do One Piece. Bem, One Piece, um dos animes de maior fama no mundo, um dos animes com a maior quantidade de episódios sequenciados de uma mesma obra, de uma mesma história, né, no mesmo grande arco. É uma das maiores odisseias, né, do mundo nerd, do mundo otaku, né, desse meio. E ele, assim, tão famoso quanto Dragon Ball, contra outras franquias tão gigantescas quanto as dele, ele também tem o seu jogo de cartas. O japonês é um povo que gosta muito de jogos de carta, principalmente TCGs. E obviamente que o One Piece não ia fugir à regra. O One Piece ele é produzido por uma empresa chamada Bandai. Se você minimamente vive no mercado de videogames ou brinquedos, você provavelmente já conhece esse nome, que ela é uma produtora de videogame, de jogos de videogame, de brinquedos, já bem antiga. Ela produz o jogo de carta do One Piece, não só o jogo de carta do One Piece, também produz Digimon, Dragon Ball, outros jogos de carta. E quem distribui no Brasil esse jogo de carta é uma empresa chamada Koki, ela que faz a distribuição do jogo aqui no Brasil, tá? Mas isso foi só uma curiosidade. Esse eu acho que é o momento que vocês queriam, que é aprender a jogar One Piece. Então, vamos lá. Primeiro, falar do aplicativo que eu estou usando. Esse aqui é o One Piece TCG Sim. O OPTCG Sim, que é um simulador do jogo de carta. Ele não é oficial, ele é feito por fãs. Vocês podem baixar e jogar. Eu vou utilizar ele. Ele tanto você consegue jogar online nele, você consegue jogar um treinamento, uma partida você contra você mesmo, vai aprender a mexer tanto no simulador quanto nos decks, pode montar os decks. Esse aplicativo é muito bom, principalmente para quem está começando no joguinho de carta. Eu vou abrir o Deck Editor, o editor de deck aqui, para começar a mostrar para vocês as cartas, para que eu possa começar a explicar o jogo. Acho muito importante vocês verem as cartas antes de aprender o passo a passo do jogo. Muito bom. Esse aqui, vocês estão vendo que o nomezinho dele é... Esse Z eu coloquei só para poder encontrar o baralho fácil na minha biblioteca meus documentos. Esse aqui é o ST01. Ele é o deck ele é o primeiro pré-construído. Sabe que jogos de carta desse tipo, eles vêm com os decks iniciais, aqueles que você vai nas lojinhas de cartas ou nas lojinhas nerds e tem lá o pacote
no caso do One Piece, 50 cartas, mais os dons, que vocês vão saber o que são mais 10, mais o líder, que tem um pacote com 60 cartas, 61 cartas, que já vem pronto para você jogar com seus amigos. Vem com cartas básicas, geralmente. Caso vocês nunca tenham visto nunca tenham jogado um pré-construído antes, saibam que ele é uma boa forma de um iniciante começar jogando comprando um jogo de carta, tá? Mas vamos lá, vou pegar justamente o primeiro pré-construído do jogo para poder ensinar as mecânicas mais básicas. Isso aqui é um personagem, isso aqui é uma carta de One Piece, tá? Vocês podem ver que ele tem várias coisas, como poder em cima da carta, ali os 5.000. Do lado dos 5.000 tem um negócio em amarelo, escrito Strike. Tem um texto, tem essa arte linda do Luffy, né? Do Luffy é o protagonista do desenho. Eu vou considerar que vocês minimamente saibam alguma coisa do desenho, não precisam ter assistido muito. Mas se você tá aqui num conteúdo de One Piece TCG é porque você provavelmente conhece um mínimo de One Piece. Ele é o Luffy. O texto da carta, entre outras informações. Essa aqui é outra carta de One Piece. Você percebe que ela não é completamente vermelha como a outra, embora ela ainda continue sendo vermelha. Tem um texto, como tem outra carta. Tem poder, não é o mesmo poder que a outra. Do lado tem o Ranged, não tem Strike. Mas vocês podem ver semelhanças entre as duas cartas e obviamente, algumas diferenças, né? Essa carta, por exemplo, tem um número 2 ali no canto superior esquerdo, que não tem na outra carta. Tem um negócio chamado Trigger em amarelo aqui embaixo. A carta é branca, né? Na sua maioria. Tem um negócio aqui na lateral, descendo do número 2 no canto superior esquerdo. Aqui no meio, um negócio chamado Counter mais 1.000, que não tinha na outra carta. Que é outra carta. Percebe que ela é uma carta mais simples. Ela não tem texto nenhum. Tem trigger. Outra carta. Vocês podem perceber que ela já é diferente das outras. Não tem poderzinho em cima, né? Outra carta que também não tem poderzinho em cima. Beleza. Mostrei as cartas. Simplesmente para poder fazer a apresentação das cartas. Vocês olharem para elas, verem as coisinhas que elas têm, né? Bom. One Piece tem 4 tipos de cartas. E é importante você saber exatamente o que elas são ainda, mas saber que elas existem. Tem mais de 4 tipos de cartas. Vou dizer que tem 5 para facilitar já explicando, embora não tenha uma imagem dela aqui agora, mas quando for mostrar o jogo, vocês vão entender. 5 tipos de carta. Quais são elas? Carta de líder, carta de personagem, carta de evento e carta de estágio. Líder, como é que eu identifico que ela é uma carta de líder? A carta de líder geralmente ela tem essa cor inteira. Ela não tem branco que nem tem as outras cartas, né? Ela tem a borda dela é na cor da carta. O Luffy é vermelho, a borda dele é vermelha. E também está escrito grandão em cima do nome dele, líder, leader, né, em inglês. Eu já venho aqui deixar a minha reclamação. Poxa, é um jogo sobre piratas, marinheiros e o chefe do bando, o líder, não se chama capitão. Poxa, pelo amor de Deus, podia ser captain, né, em vez de líder, mas não é. Beleza. Uma coisa que a gente vai ter que carregar nossa vida toda aceitando. Carta de líder tem poder, tipo da porrada, texto, vida, life. Do lado de Monk e de Luffy tem um número 5. O líder é a coisa mais importante do baralho. Sem ele não joga. E aí ele tem vida, porque ele denota quanto você tem de vida no jogo, tá? O líder representa você quando estiver jogando. Seu adversário não está batendo em você como no Yu-Gi-Oh, por exemplo, como outro jogo. Ele está batendo no seu líder, tá? E aí, aqui no canto, abaixo do nome dele, vocês podem ver que tem umas afiliações dele. O Luffy, esse Luffy, ele é um Supernova e ele é um Straw Hat Crew. É o bando dele, o bando de chapéus de palha. E o outro bando é um bando Supernova que quem for ver o anime ou ler o mangá vai saber mais pra frente, tá? Beleza. Isso caracteriza um líder. Vamos pegar outro líder? É o Roast Generation. Aqui, a gente tem o Kid. Ele também é um Supernova.
E ele é do grupo dos Piratas do Kid, né? Bom, líder, vida, e vocês percebem que ele é verde. Sim, esse jogo tem cores. E para que servem as cores, Caio? As cores servem para denotar, primeiro, que tipos de cartas você pode usar. Um líder verde só pode montar baralhos de decks com cartas verdes. Um líder vermelho só pode montar um baralho com cartas vermelhas. Bom, são 6 cores: vermelho, verde, azul, roxo, preto e amarelo. Cada cor, além de te dar acesso a uma biblioteca de cartas com a qual você consegue montar os seus baralhos, cada cor tem uma forma de jogar. Você vai perceber jogando, mas de fato cada cor tem uma forma diferente de jogar. Vermelho costuma ser mais agressivo, mais físico. O verde gosta geralmente de fazer jogadas engraçadinhas, trick plays traduzindo para o inglês, né? O azul costuma controlar o jogo. O roxo costuma trabalhar com aceleração do jogo ou não acelerar, o contrário de acelerar é brecar o jogo do adversário. Então, brecar um pouco o jogo do adversário, deixar ele mais lento. O preto costuma jogar tirando os personagens do adversário do campo, mexendo com o custo de deixar eles em campo. Já explico isso. E o amarelo trabalha muito com a sua vida, com a vida do seu líder. É um baralho que trabalha muito com a vida. Vocês vão perceber jogando, tá, gente? A gente vai chegar lá. Muito bem. Mostrei o líder. Líder, cor, vida, nome. Beleza. Personagem. Personagem tem, de diferente do líder, o quê? Um númerozinho aqui em cima, como eu falei. 2. Significa que ele tem um custo para entrar em campo. O líder não tem porque ele já começa em campo. O SOP não. O SOP não é um líder, o SOP é um personagem. Tá ali, character, aqui. Ele precisa ter 2 dons para ser colocado em campo. Já não vou explicar o que é dom, mas personagens têm isso. Às vezes eles não têm counter no lateral, como o Luffy, ou o Sanji que não tem. Você pode ver que lateralmente aqui da carta não tem um counter mais 1000. Às vezes a carta pode ter um counter 2000, um counter 1000 ou nenhum counter. Tá? O que são esses counters? Você vai entender na hora de jogar, eles servem para defender os seus personagens, tá? Bom, os personagens são permanentes. Você vai colocar eles em campo, eles vão ficar em campo. Eles vão permanecer, por isso a gente chama de permanente. Ele vai ficar em campo até ser retirado. Já os eventos não são permanentes. Os eventos são de uso, você usa uma vez e ele vai para o lixo. Um evento, você percebe que ele não tem poder. Ele não tem poder porque ele não vai batalhar. O evento, ele faz alguma coisa e vai embora. No caso do Guard Point, Guarda Point, para quem vê o anime, o nosso chopperzinho ali vai dar mais, não, essa carta necessariamente vai dar mais 3000 de poder para o seu líder. Uma carta que você vai usar para se defender. Tá ali, você percebe que no texto das cartas tem um negócio vermelho escrito counter. É porque você vai usar para counterar o adversário. O adversário vai te bater e você faz guarda o point e aumenta o poder dele mais 3000. Aí ele vai se defender. Mas vou mostrar fisicamente isso acontecendo. Outro evento aqui, ali você vê um quadrinho azul escrito main, significa que na sua fase principal você vai ativar essa habilidade. E por último o estágio. O estágio também não tem poder. O estágio ele é uma permanente, quando você colocar ele vai entrar em campo e vai ficar em campo. Mas ele vai ficar fazendo uma habilidade, no caso Townsend Sunny, vai ficar fazendo uma habilidade, a habilidade dele dá mais 1000 de poder para um chapéu de palha, para um Straw Hat.
Mas ele não vai bater. Ele não é um personagem, ele não tem poder em cima dele, né? Percebe que a carta até tem outra cor, a borda dela é azul, a borda do evento é mais amarelada, meio que com textura de mapa, vocês conseguem ver algumas linhas aqui na lateral, né? E a carta dos personagens é completamente branca, exceto os personagens super raros, como esse Luffy, uma carta super rara, por isso ele tem uma textura, mas o Brook não tem, o Vi não tem, que o Karu não tem, né? Muito bem. Falei das cores, falei dos tipos de carta, dei uma introdução sobre o que são os counters, mas vocês precisam ver, fica muito vago. Vocês precisam ver em campo. Então, eu vou mostrar para vocês. Bem, vou colocar aqui no simulador uma partida de um deck do Luffy contra o deck do Crocodile. Fica mais legal, né? É um grupo de heróis contra o vilão do arco de Alabasta, né, gente? Vamos lá. Afinal, quem não gosta do Crocodile, né, gente? Vamos lá. Bom, esse é o campo. Esse é o board. Para quem gosta de falar inglês, esse é o board. Vamos lá. O que a gente tem aqui? Vocês percebem que você tem uma área escrito Character Area, área do personagem. Aqui está a área do líder, já colocado o nosso líder em cima dele, tanto nosso quanto o do adversário, tá? A área do líder ele fica centralizado no meio. Do lado do líder, estágio. Abaixo do estágio, Cost Area, área de custo. Essa área de custo é a parte que vocês ainda não aprenderam. Mas vamos a algumas informações importantes. Baralhos tem que ter, os baralhos comuns, tem que ter até 50 cartas. Pelo menos 50 cartas, até não. É pelo menos 50 cartas, pode ter mais que isso? Olha, eu ainda não, eu acredito que possa, mas invariavelmente 50 cartas. Você não vai querer botar mais de 50 aqui, porque você quer que seu baralho seja consistente, que ele faça sempre a mesma coisa para vencer. Baralhos consistentes ganham jogos em TCGs, tá, gente? Bom, para começar o jogo, você vai embaralhar o seu baralho de 50 cartas, botar o seu líder no meio. O líder não faz parte das 50 cartas, o líder é uma personagem, é uma carta à parte. E você vai pegar o seu baralho de 10 dons. Dom, o som que o tambor faz com One Piece, tá? E vai botar aqui na lateral esquerda, do lado da cost area, da área de custo, tá? Para não ficar traduzindo toda hora o nome, eu já vou falar em inglês, tá, gente? Só vou traduzir a primeira vez e aí eu vou falar o resto em inglês para poder facilitar, porque o jogo é em inglês. Então, quase todos os termos são em inglês. A gente acaba utilizando os termos em inglês, tá? O jogo ainda não é oficialmente traduzido no Brasil e você não tem cartas traduzidas aqui, infelizmente. Mas vamos continuar a explicação. Pegou, embaralhou seu baralho, comprou 5 cartas. Você vai olhar suas 5 cartas, ver se você gosta. Se você gostar, você vai ficar com ela. Se não gostar, você vai fazer um mulligan. Você vai embaralhar de novo e pegar as novas 5 cartas. Você só pode fazer isso uma vez. Então, não gostou das primeiras 5 cartas, vai pegar, embaralhar e vai comprar 5 cartas e você vai ter que ficar com as novas 5. Você não vai poder fazer isso de novo. Se estiver fazendo uma brincadeira, um jogo de brincadeira com um amigo, provavelmente ele vai deixar você fazer mais de uma vez. Mas se você estiver fazendo, jogando um jogo competitivo, não. Só tem direito a um mulligan, tá, gente? Mas eu vejo aqui, para aprendizado do jogo, eu vou fazer um mulligan para vocês verem como funciona. Fiz, vieram novas 4 cartas. Tá? O adversário, como eu estou controlando os dois, eu vou aceitar a mão do adversário. Aceitei, o jogo começou. O jogo começou, muita coisa aconteceu aqui. Quando eu aceitei a mão do Luffy, percebe que 5 cartas saíram do meu baralho e vieram parar aqui. Meu Deus, que mágica é essa? Não é mágica. Não é nenhuma fruta, não é nenhuma fruta também. O que acontece é a vida do Luffy. O Luffy tem 5 vidas. Nesse jogo, diferente dos outros TCGs, parecido com Pokémon, nesse caso, as vidas dos personagens são representadas por cartas.
Cartas são colocadas aqui na lateral esquerda, são posicionadas e que representam a vida do seu personagem. 5 cartas, 5 vidas. Se o seu líder tivesse 4 vidas, seriam 4 cartas, tá? O Luffy perde se essas cartas chegarem a 0? Não. Se essas cartas acabarem, o Luffy tem que tomar mais uma porrada para poder perder o jogo, tá? Beleza. Aceitou, outra coisa aconteceu. Virou essa carta. Esse é o dom, galera. Bom, para que serve o dom? O dom é ele que vai ser utilizado para fazer os seus eventos, colocar seus personagens na mesa, ativar habilidades de personagens que tenham necessidade de dons para serem ativados. Tá bom? Vamos dar um exemplo aqui. Eu olho para minha mão e eu tenho vários personagens. Eu tenho um dom, porque a pessoa que começa só vira um dom do baralho de dom. São 10 dons aqui, virou 1, aqui tem 9, aqui tem 1. Beleza? O que eu consigo fazer da minha mão? Eu consigo fazer todos os personagens de custo 1. Como eu digo fazer? Fazer significa colocar em campo, utilizar a carta. Eu posso utilizar a Nami ou o Chopper. Eu vou, por exemplo, colocar a Nami em campo. Se cliquei na Nami, selecionei, coloquei ela em campo. Olha o que aconteceu com o Dom. O Dom ficou virado, cara. Ficou virado por quê? Porque ele foi utilizado, ele foi usar de energia, ele foi usar de custo. Custo para colocar a Nami em campo. A Nami entrou em campo. E agora? Não tenho mais dons. Você é limitado pelo seu número de dons. Se você não tem mais dons, você não consegue mais fazer as cartas da sua mão. Você não consegue mais ativar habilidades. Eu poderia, se fosse um momento mais avançado do jogo, atacar o Crocodile. Mas eu não consigo fazer isso agora. Eu não consigo fazer isso agora porque é o primeiro turno do meu líder. O líder não pode atacar no primeiro turno e o personagem, quando acaba de entrar em campo, não consegue atacar também. É como se ele tivesse enjoado, entendeu? A gente usa esse termo, inclusive, nos jogos de carta. É um termo não só do One Piece. Os personagens de todos os jogos de carta não costumam conseguir atacar quando entram em campo, tá? Exceto alguns outros jogos, exceto os jogos de carta que tem suas diferenças. Bom, passei meu turno e noto uma coisa. Eu virei um dom no meu turno, o adversário virou 2 dons. Então o cara que começa vira um dom, o próximo jogador vira 2 dons quando ele começa. O cara que começa não compra uma carta. Notem, eu tenho 40 cartas no meu baralho. O Crocodile tem 39. Ele tem 39 porque ele começou com as 5, mais as 5 da vida dele e acabou de comprar uma carta antes de tudo começar. Então, o segundo jogador vai comprar uma carta. Quando voltar o turno para mim, eu também vou comprar uma carta. Aí todo mundo vai ficar sempre comprando uma carta antes de começar, tá? Essas são as fases do jogo. Fase de desvirar os dons. Esse dom vai voltar a ficar de pé e eu vou poder usar de novo. Aí eu compro uma carta. Jogo 2 dons do baralho na mesa. E aí eu começo a jogar. Vou para minha fase principal. Minha main phase. Beleza. Estamos aqui. O Crocodile pode fazer tudo de custo 2. O que ele tem de custo 2? Só esse evento. E esse evento ele é um counter. Ele está escrito em vermelho. As habilidades são autoexplicativas. Exemplo. Blocker, que é uma bloqueadora. Vocês já vão entender o que ela faz. Counter é uma contra-defesa. É uma coisa que você vai usar para se defender. Ativar no main turno uma vez por turno apenas. Quando on play é quando é jogado. Quando ataca. Quando é jogado. Bom, ele não consegue fazer nada. Porque ele não pode atacar, que é o primeiro turno dele. Ele não consegue fazer as cartas da mão dele. Então ele vai passar o turno. Viu? Como é um simulador, ele faz tudo sozinho. Mas você no mundo real vai ter que fazer na sua mão mesmo. Desvirou o dom. Comprou uma carta. E virou 2 dons do baralho de dons. Para
para área para cost area. 3 dons. Agora vocês vão ver que os dons eles têm multiuso. Os dons não servem só para fazer os personagens, as minhas cartas, né? Vou começar jogando o Sop na mesa. Sop, quando ele entra em campo, gastou 2 dons, eles estão virados. Esse dom eu poderia usar para fazer esse chopper, mas eu não vou querer fazer isso. Que eu vou ensinar uma coisa para vocês. Eu posso nesse jogo, os dons que eu não vou utilizar para fazer as minhas cartas, eu vou colocar debaixo dos meus personagens ou líder. Porque olha o que está escrito na carta dom. Your turn mais 1000. Significa que no meu turno, o personagem que tem um dom embaixo dele, ele vai ganhar mais 1000. No meu turno, quando for o turno do adversário, ele não ganha. Ou seja, quando eu passar o turno e o Crocodile atacar, se o Luffy tiver com esse dom embaixo, ele não vai ter mais 1000. Ele vai ser só um personagem 5000, tá? Mas bem, joguei um dom no Luffy. E aí, eu poderia atacar com o Luffy, mas eu também vou utilizar a habilidade do meu líder. Qual é a habilidade do meu líder? A gente só pode, ó, eu não consigo selecionar esse dom e botar no Luffy, porque a gente só pode colocar dons que estão de pé, que não foram usados para aumentar o poder dos nossos líderes, dos nossos personagens. Mas o meu líder me permite usar uma habilidade que me deixa pegar um dom que está virado e colocar nele, ou em qualquer personagem da mesa. O Luffy está com 2 dons ligados nele, então 5000, 6, 7000 de poder. Vou atacar. O Crocodile está tomando um ataque de 7000. 7000 é maior que 5000, não é, gente? Sim, o atacante vai vencer. E se o Crocodile arrumar um jeito de empatar esse número? Vamos dar um exemplo? Lembra que eu falei que os personagens têm counters na mão, né, counters na lateral esquerda? Aqui em cima está o custo do Mihawk é 4. E aqui descendo tem um counter 2000. Counter 2000 significa que se você pode jogar o Mihawk fora para defender o Crocodile. Como assim? Literalmente você joga ele fora. Como se o Mihawk tivesse pulado na frente do Crocodile para defender ele. Nota, o Crocodile foi para 7000, empatou. Porém, nesse jogo, o atacante tem vantagem, ou seja, está empatando. O cara que está batendo tem vantagem. Se empatar, o Luffy leva. E o Crocodile vai perder 1 de vida. Então, o Crocodile teria que se livrar de mais uma carta. Mas ele não vai fazer isso. Ele vai tomar. Tomou a porrada, perdeu uma vida, comprou a vida. E note que é um momento interessante. Caiu uma carta da vida na mão dele. E aqui está aparecendo o texto dela. É essa cartinha que está selecionada aqui. É os Sables. Ele pergunta se você vai querer trigar. Olha só. Como assim trigar? Quando uma carta vem da sua vida para a sua mão, você pode usar a habilidade da carta que se ela tiver um trigger. O trigger dessa carta é que eu posso ativar essa carta como se ela fosse como se eu tivesse feito, como se eu tivesse pagado o custo. E não precisa pagar o custo, porque o trigger essa chave de oportunidade que você ganha, como se você tivesse tomado uma porrada e pudesse dar um contragolpe. É isso que está acontecendo aqui. O Crocodile vai me contra-golpear, vai tomar uma porrada e vai devolver essa porrada com o trigger. Ele vai usar o trigger, usar a habilidade. E essa carta seleciona o personagem de custo 7 ou menos e devolve para a mão do líder, do dono. Entenderam? Trigou, ele usou sem pagar o custo, devolveu só para a mão do líder, para minha mão. Beleza. Esse foi o turno do Luffy. Vez do Crocodile. Agora o Crocodile tem 3 dons. Ele vai colocar uma personagem em campo. Uma blocker. O Crocodile
vai colocar um Dom embaixo dele e bater no Luffy. E o Luffy teria que se jogar cartas fora para se defender. Para ele defender esse golpe do Crocodile, ele teria que chegar a 7.000. Então tem que jogar 2 cartas fora. Ele vai fazer isso. 1, 2. Defender o golpe do Crocodile. Ah, o Luffy ganhou. O Crocodile vai perder 1 de vida? Não. O atacante, se perder a batalha, não acontece nada. Só acontece se o defensor perder a batalha, tá? O atacante só não dá certo. Esse jogo protege quem ataca. O Crocodile fez isso. Eu poderia ativar a habilidade do Crocodile? Poderia. Vamos ativar só para vocês aprenderem? Ali tem um escrito Ative Main. Eu posso ativar no minha fase principal. Estamos na minha fase principal. Vamos lá. Qual que ela faz? Dom -4. Meu Deus, o que é isso? Significa que eu jogo 4 dons de volta pro baralho de dom. E ele ativa essa habilidade, que é devolver um personagem de custo 5 ou menos para mão. Ou seja, vamos ativar. Vou devolver 1, 2, 3, 4 dons para o baralho de dom. E aí, ó, jogar a Nami de volta para a mão do Luffy. Deck azul, deck de controle. Controlou a mesa, tirou tanto o Sop quanto a Nami da mesa. Entenderam? Colocou uma bloqueadora na mesa. O que essa bloqueadora vai fazer? Olha só. Nami, Nami, Usopp. Botei todo mundo aqui para bater. Nenhum deles pode bater que acabou de entrar. Vou ativar a habilidade da Nami. Essa Nami faz a mesma coisa que o Luffy faz. Ela joga um dom virado no personagem. Então vou deixar o Luffy fortão. Tá um monte de dom no Luffy. Agora ele tá 5, 6, 7, 8, 9. Vai atacar. Meu Deus, o Luffy vai bater no Crocodile e... O Crocodile não tem como defender uma porrada dessa. Ele tem. Que ele tem uma bloqueadora. O Crocodile, ele literalmente pode botar boa Hancock para tomar a porrada para ele, porque ela é uma bloqueadora. Se ele batesse o Luffy não teria o que fazer, teria que tomar a porrada. Porque a Nami não é bloqueadora, nem o Usopp. Já a boa Hancock é. Ele direciona a porrada para boa Hancock. 9.000 contra 1.000. Ele poderia jogar cartas fora para poder defender a boa Hancock? Poderia, mas não teria como chegar nos 9.000, passar os 9.000 do Luffy. Então, quando um personagem é nocauteado é o termo que a gente usa aqui, ele vai pro descarte. Tá? Vocês viram o que um bloqueador faz. Você pode bater diretamente nos personagens do adversário? Pode, só quando eles estiverem virados. Quando um personagem fica virado? Quando ele ataca ou quando ele ativa uma habilidade que obriga ele a virar, tá? Passei o turno. Vez do Crocodile, sempre virando 2 dons. 2 dons ele consegue fazer um bug e colocar um dom nele e atacar. O Luffy não tem bloqueadores. O Luffy não tem cartas para poder aumentar o poder dele. Ele vai tomar porrada. E bem, gente, das mecânicas básicas do jogo, vocês viram quase tudo acontecer. Só falta eu mostrar uma coisa, que é utilizar um evento. Esse evento ele é utilizado na fase principal. Estamos na fase principal. Cliquei, ele custa 4, ativei. O que ele faz? Ele nocauteia um personagem de 4.000. Usou, a carta vai pro lixo. Ela fez o trabalho dela. Nocauteou o personagem do adversário. É isso, gente. Agora é bater no personagem do adversário até as cartas da vida dele acabar e a vida dele acabar. E esse é o jogo de One Piece. As mecânicas mais básicas são essas. Eu posso usar os dons não só no líder, posso usar nos personagens também. Para vocês verem aqui. Entenderam? No turno seguinte, o Crocodile pode bater no só porque tá virado. Viram? Esse é o jogo. Essas são as mecânicas mais básicas. Futuramente eu vou trazer decks para vocês conhecerem. Futuramente eu vou trazer
combos, mecânicas, cartas, talvez um gameplay físico. Eu tenho muitos baralhos físicos, eu sou um grande entusiasta desse jogo. Eu espero que vocês tenham conseguido entender como é que funciona o jogo de cartas One Piece. Espero que vocês tenham gostado. E agradeço por terem aqui hoje. E até o próximo vídeo, galera. Falou!